Boa noite, hoje segunda-feira, dia 11 de novembro, estamos com mais um Lela Monteiro, então sejam bem-vindos. Nosso programa hoje será sobre adolescência, com a presença do nosso querido amigo, o psicanalista José Luiz do Prado. Então, você que tem um filho adolescente, um neto, um sobrinho, vá preparando suas perguntas e nos mande ao vivo, @justtv.com.br. Zé Luiz, muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-lo aqui e nós vamos conversar um pouco desse tema e quero abrir a pauta para que você se sinta em casa, né, na sua casa. Tá bom, muito obrigado, uma boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com você e falando sobre um tema que é bastante instigante, que é a adolescência. E que muitas vezes os pais não dão muita importância a essa etapa da vida do jovem, mas é um processo de transformação que precisa ter todo um acompanhamento, é um processo de mudanças muito grandes e que se o pai e a mãe ou as pessoas que convivem com esse jovem, né, não acompanharem esse processo, acabam tendo aí alguns problemas no futuro, né? E esse acompanhamento ele não deve acontecer apenas no momento da adolescência, mas ele acontece a partir do momento em que a criança nasce. Então, os pais ou as pessoas que vão criar essa criança, que estão com essa criança, precisam ter um acompanhamento constante, né, de fortalecimento de vínculos, de afetividade, e isso é bastante importante. Então, você que chegou agora na frente aí do computador, indica aos amigos que tenham filhos adolescentes. Nós vamos começar perguntando sobre uma pergunta que já estão chegando as perguntas, que é: Zé Luiz, quando que começa o processo da adolescência? Hoje em dia estamos com uma precocidade. Como que tem sido a prática hoje no consultório das queixas desse adolescente? Bom, a adolescência ela começa, né, por volta dos 11, 12 anos, para as meninas um pouquinho mais cedo, né, primeiro ali por volta dos 11 anos, e para os meninos a partir dos 12 anos. Mas antes de falarmos aí sobre a adolescência especificamente, acho que é importante a gente falar um pouquinho da criança, do bebê, a partir do momento em que ele nasce, e quais os cuidados que esses pais precisam ter com esta criança. Ele passa pela fase oral, anal e fálica, e o bebê, quando ele nasce, no primeiro momento, ele tem um vínculo muito forte com a mãe, né, nas primeiras semanas de vida. E é importante, né, que a mãe perceba este vínculo e que ela trate esta criança dentro de um processo, percebendo que ele vai se transformar num ser humano no futuro, né, adulto, e que esse vínculo tem que começar a partir daquele momento em que essa criança nasceu. Então as mães muitas vezes superprotegem esse bebê. É importante que na questão da amamentação, por exemplo, apenas para dar um exemplo, quando o bebê chora para a amamentação. Muitas vezes a mãe larga tudo desesperada, sai correndo, vai amamentar o bebê porque está morrendo de fome, o que está acontecendo? Se por um acaso ela está na cozinha, né, está fazendo ali o jantar ou está fazendo alguma coisa, ela precisa conversar com esse bebê e dizer para ele o seguinte: olha, aguarda um minutinho, ele não vai entender dessa forma, né, mas a repetição vai levar a esse processo. Olha, aguarda um minutinho que a mamãe está aqui, olha, lavando a louça, eu estou acabando de fazer o jantar, eu estou preparando, né, alguma coisinha aqui e daqui um minutinho eu vou te atender. Ela acaba de fazer o que está fazendo e aí ela vai atender essa criança. Nós estamos falando da importância dos limites que são dados desde que a criança é pequena, né? Exatamente, e a criança precisa perceber isso, porque senão ela começa a manipular essa mãe, né, e ela vai percebendo que toda vez que ela chora, que ela faz uma birra, ela vai ter um atendimento imediato. E com isso a criança vai crescendo aos poucos, ela vai chegar a 1 ano, a 2 anos,
E a gente vê crianças que simplesmente dominam os pais porque elas entendem todo esse processo. Se ela aprender a falar e aprender a andar, por que elas não aprendem também a dominar os pais? Né? Então, o processo da adolescência, as dificuldades já começam na primeira infância. Não da adolescência, mas do processo de criar esse vínculo e acompanhar o filho e colocar os limites e, né, saber qual é o espaço dele, qual é o espaço dos pais. Uma outra coisa que acontece também quando a criança nasce, e que é um erro muito grande, os pais colocarem essa criança para dormir no quarto junto Perfeito, com os pais. Muito bem né? colocado isso. Isso é um problema, porque a criança acaba não percebendo qual é o espaço dela, esse bebê. Os pais também ficam aflitos o tempo inteiro com o que está acontecendo com a criança ali ao lado. Né? Então, desde pequenininha, a criança precisa ter o espaço dela e os pais continuarem tendo o espaço deles, para que não aconteça de que com determinada idade essa criança ainda está dormindo na cama, né, com os pais e com a mãe, enfim, esse espaço ele precisa ser delimitado. E até mesmo porque os pais, depois que o bebê nasce, eles vão continuar com a sua vida normal. E durante a relação sexual, por exemplo, né, esse vínculo do bebê com a mãe, ela acaba não percebendo a relação sexual em si, mas toda essa movimentação de energia, e às vezes acaba tendo um sono agitado por conta dessa situação. Então é necessário que haja essa separação desde o momento em que a criança nasce. Né? Perfeito. Então nós começamos a falar um pouco do desenvolvimento das fases, desenvolvimento da libido, né? E um pouquinho aí para vocês pais, né, que esse vínculo se dá desde que a criança é muito pequena e para chegarmos na adolescência. Na adolescência, né? Agora falando da adolescência propriamente dita, como nós comentamos, para as mulheres começa um pouquinho mais cedo, ali por volta dos 11 anos, e para os meninos por volta dos 12 anos. Hoje em dia, os pais, na questão da adolescência, imaginam alguma coisa mais ou menos assim. A menininha começou a ter a transformação no corpo, a desenvolver o broto mamário, o seio. Olha, está entrando na adolescência, né, a minha filha, e aí faz um acompanhamento, vai percebendo que os pelinhos estão nascendo, o corpo vai mudando, tem o estirão, até que chega o momento em que ela menstrua. A partir do momento que ela menstrua, fala, olha, se tornou uma mocinha, aquela coisa toda, liga para a vizinha, para as amigas, para a titia, faz uma festinha, né, que com as meninas ainda se dá assim, e acha que o processo está concluído. Com os meninos, é mais ou menos a mesma coisa, né, mas só que não se comenta muito com relação à questão da masturbação e da ejaculação, né, da primeira ejaculação. E se o menino ele se masturba, vai acontecer a ejaculação no momento adequado, ali por volta dos 13, 14 anos, 15 anos até, e às vezes para alguns até mais. Mas se ele não se masturba, vai acontecer o quê? A poluição noturna. Ele tem uma ejaculação enquanto ele está dormindo. E se não há uma conversa dos pais, um preparo, não há uma orientação na escola, enfim, se essa criança não tem acesso à informação, ela vai acabar se assustando com estas situações. E falando desse modo, parece que a adolescência é simples, mas a adolescência parece simples, mas não é. Porque ligado a todo esse processo de transformação do corpo, você tem também as transformações psicológicas. Então nós já temos duas perguntas aí. A Paula de Cosmópolis nos pergunta, qual o momento exato que definimos a entrada do jovem na adolescência? Então acho que agora já explicamos, né, com essas definições do corpo. E uma segunda pergunta, chegando do Francisco de Cajamar. A rebeldia do adolescente tem a ver com a sexualidade? Não necessariamente com a sexualidade, né? É um processo de transformação, a adolescência, né? Há um amadurecimento do aparelho reprodutor masculino, feminino, a libido, né? Ela começa a se desenvolver mais, mas a rebeldia não tem a ver necessariamente com a questão da sexualidade, mas é essa transformação do processo psicológico na adolescência, que a gente vai poder discutir a partir de agora. Né? Se não tiver mais nenhuma pergunta aí por enquanto, a gente vai falando um pouquinho dessas transformações psicológicas que acontecem na adolescência. Tem mais uma pergunta, mas podemos falar dessa transformação psicológica. A pergunta que veio do José,
E a pergunta dele é: como evitar a gravidez na adolescência? Pois é, eu acho que o jovem ou a jovem, né, os dois, eles precisam de informação. E essa informação, ela tem que vir dos pais, primeiramente. Se não dos pais, a escola também precisa fazer esse reforço. Porque o adolescente, ele entra nessa fase e começa a vir a curiosidade, o interesse, né, por um outro parceiro, uma parceira, enfim. E a necessidade, né, da relação sexual em si. E se não há informação, e muitas vezes os pais acreditam que falar sobre sexo com o filho ou com a filha e levar a informação vai fazer com que eles tenham relações sexuais precocemente. Mas é justamente o contrário, né? Todas as pesquisas indicam que os adolescentes que têm bastante informação sobre sexualidade acabam tendo uma relação sexual mais tarde. Agora, a única forma de evitar é conversar abertamente e no momento em que ela se prepara para ter aí as suas primeiras relações, ou o menino ou a menina, falar sobre prevenção, o uso da camisinha, ir ao ginecologista, o uso da pílula ou de outros métodos conceptivos, né? Não anticonceptivos, né? Enfim, não tem outra alternativa, é a conversa e a orientação. Acabou de chegar mais uma pergunta do Martim, de Salesópolis. Ele está um pouco angustiado, perguntando se a internet e a pornografia atrapalham. Acho que sim. Eu não diria que atrapalha. Eu acho que nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, né? Na nossa época, né, ou na minha mais especificamente, nós não tínhamos esse acesso à internet. As revistas nas bancas, no máximo, mostravam os seios das mulheres, ainda vinha com uma tarja preta. Eram aqueles tempos e era aquele momento. Hoje, com a liberação da internet, todo mundo tem acesso a tudo. Eu acredito que se, desde pequeno, se trata isso com naturalidade, se conversa sobre sexualidade, isso acaba integrando a vida desse jovem, dessa criança, com mais naturalidade. E os pais, evidentemente, precisam fazer um acompanhamento. Claro que você não vai permitir que um filho de 4 ou 5 anos vá acessando qualquer coisa na internet. Mas a partir do momento que ele entra na adolescência, se você não conversar isso com ele, não fizer um acompanhamento, com o seu consentimento ou sem o seu consentimento, ele vai acessar essas informações. Porque quem está assistindo sabe do que eu estou falando. Porque quando você foi adolescente, né, você também acessou as informações que você tinha na época, né, com a autorização ou não dos seus pais, porque isso é uma curiosidade natural, né? Nós vamos responder mais uma pergunta antes de passarmos um vídeo. Vamos lá, não tem problema. Temos a pergunta aqui da Raquel, da Praia Grande, e ela também acho que está um pouco aflita com a história dizendo que a filha só quer ficar. E vamos abrir também, junto com essa pergunta, agora há pouco conversávamos, né, da questão das matinês e dos bastidores das matinês, né? Pois essa questão do ficar é um exercício da adolescência, né? Mais uma vez, a orientação e a conversa é importante, né? Por quê? Esse adolescente, quando ele vai entrando na fase da adolescência, ele tem que aprender a respeitar o seu corpo, né? Respeitar o corpo do próximo. Essa discussão precisa ser feita. A questão da afetividade, do carinho, dos relacionamentos como um todo, né? Do respeito. Agora, se a criança ou adolescente não tem nenhum tipo de informação, simplesmente ele vai experimentar pelo experimentar. Agora, faz parte do processo da atualidade, né? O ficar é uma coisa que veio, criada pelos próprios jovens, uma forma deles poderem se tocar, se relacionar. E digo mais, acho que foi uma grande conquista, inclusive, das mulheres, viu, Lela? Porque os homens, né, podiam fazer tudo, podiam beijar, ficar à vontade. E as mulheres eram mal vistas, né, há algum tempo atrás. Com essa questão do ficar, houve uma equiparação. E as mulheres também, elas podem agora beijar, e há uma tolerância muito grande dos meninos em relação a isso. Então, vocês pais que ficam muito aflitos, né, acalmem-se, né? Estamos ouvindo o parecer, não é nem uma opinião, um parecer, a experiência, né, de um especialista, para que fiquem tranquilos, né, que é uma fase, né, que eu vejo muitos pais, às vezes, muito aflitos com essa história, como foi agora a Raquel perguntando,
com medo da criança não, né? Do adolescente. E muitas vezes o que nós vemos hoje nos tabloides todos, adolescentes com 12 anos já, né? Com um perfil já muito adulto, né? Vamos colocar esse adulto entre aspas, mas cada vez mais cedo a adolescência tem chegado, né? É uma precocidade muito grande por conta da informação, dos meios de comunicação. Agora, eu queria reiterar o seguinte, embora é um processo hoje do ficar, né, da normalidade do que acontece entre os adolescentes, mas os pais precisam acompanhar esses filhos, né? Não é porque o ficar é usual entre eles que os pais não vão acompanhar ou saber com quem o filho anda, onde ele anda. Eu acho que precisa negociar essa situação, porque o adolescente ele também testa os pais e ele também precisa do limite, ele quer o limite. Mas muitas vezes os pais vão deixando a coisa ir acontecendo. E depois, olha, meu Deus, né, o que aconteceu, onde foi que eu falhei? Olha, falhou porque não acompanhou, né? O adolescente quer ir para uma balada, vamos negociar essa situação, né? Você busca, vai levar, vai buscar, ou você busca, ou outro pai traz, enfim. Tem que haver um acompanhamento até que você sinta segurança e perceba que esse adolescente já tem uma condição de tomar algumas decisões, né, enfim, se orientar melhor ou se ajustar melhor dentro daquele meio diferenciado em que ele está. Muito bom. Então vamos pedir para a produção rodar o VT, né? O Dr. José Luiz trouxe algumas imagens para a gente ilustrando aquilo que a gente vai estar conversando, né? Então se der para colocar a primeira imagem ali, a gente vai estar falando do que acontece no processo da adolescência. Isso é um processo de transformação muito grande. Então, primeiramente, isso não é um conceito meu, é mais de Maurício Nobel, né? Ele vai lidar com a perda do corpo infantil. Então, até uma determinada idade, quando vai entrar na adolescência, ele tem um corpinho lisinho, sem pelos, bonitinho, e vai acontecer uma transformação muito grande nesse corpo. Né? E tanto para os meninos como para as meninas, essa transformação vem de uma forma que eles não conseguem controlar, né? Os seios vão crescer e algumas querem seios maiores, mas por uma questão genética os seios não vão crescer tanto, né? Outras que têm seios grandes querem seios pequenos, os cabelos vão encaracolando, vai mudando, e as que estão com o cabelo encaracolado querem o cabelo liso, as que estão com o cabelo liso querem encaracolado, nunca estão satisfeitas com o corpo que tem, até porque a mídia também mostra um padrão de beleza que não é o padrão do dia a dia. Então os pais também têm um papel importante nesse aspecto e a escola para mostrar as diferenças e que as pessoas são como elas são e que você tem que aceitar o seu corpo. Há pessoas com seios grandes, há pessoas com seios pequenos, há pessoas magras, há pessoas mais gordinhas, mais altas, né, mais baixas, enfim. Esse aí é a perda dos pais na infância, né? E não estou falando no sentido dos pais falecerem, né? Mas ele vai perder aquela referência dos pais que o tratavam como uma criancinha, meu bebezinho, porque a partir do momento que ele começa a entrar na adolescência, os pais começam a vê-lo de uma forma diferente e vão tratá-lo de uma forma diferente. No momento de uma forma ambígua, às vezes tratando como criança, às vezes dando umas reprimendas e tratando como adulto, quando o adolescente dá umas pisadas de bola, né? Mas esse pai que eu tratava como uma criancinha não vai mudar, né? Isso é uma referência também que se perde. Vamos para a próxima. Que tem a perda dos pais na infância, a perda da identidade e do papel infantil. Então ele tinha o papel infantil, ele tinha uma identidade infantil e terá agora uma nova identidade que começa a se formar e que ela vai finalizar aí por volta dos 17, 18 anos, no final da adolescência, enfim, que é a personalidade adulta, né? Aquela personalidade que esse jovem, que essa criança vai ter no futuro. Então são 3 perdas que ele tem que lidar com isso, com esses lutos, porque são coisas que ficam no passado e não voltam mais. É um processo de transformação total, né? E juntando a tudo isso, né, psicologicamente vai havendo aí todo um processo de mudança. Tem mais alguma perguntinha para intercalar? Eu acho que podemos dar até uma acelerada, né? Então vamos lá. O próximo é a busca da intelectualização, né? Então os jovens eles querem intelectualizar, eles querem participar da vida, eles querem entender mais o que está acontecendo, né? Nós temos aí também
a tendência grupal, né? A necessidade de intelectualizar, que é o que a gente comentou aí agora. E o como eles fantasiam, né? É uma fase também bem fantasiosa. É uma fase em que eles vão fantasiar bastante, as crises religiosas que também ocorrem, e é importante ter um acompanhamento dos pais nesse processo. Eu acho que pulamos aí alguns quadrinhos, mas enfim, a tendência grupal também é muito importante os pais acompanharem. A opinião dos amigos, Por quê? Porque há uma tendência, sobre os pais, né? Eles começam a formar os seus grupos e a caminhar junto com esses grupos. Por quê? E se identificar com esse grupo, porque o grupo entende. Muitas vezes ele não é entendido dentro de casa, não é entendido na família, mas esse grupo o entende, né? Mas os pais precisam saber com quem ele está andando, que tipo de grupo é esse, tem que haver um acompanhamento, porque senão a criança vai ser criada pelo mundo. Perfeito. E não pelos pais. Eu acho que esse é o ponto auge, né, do nosso encontro hoje, que muitas vezes os pais colocam toda a culpa, entre aspas, né, do grupo, do filho, mas lembrando para você, pai, mãe, padrasto, madrasta, tia, avó, converse com esse adolescente, né? Talvez esse grupo que ele procura lá fora é o grupo que ele gostaria de ter dentro de casa. E é salutar ter esse grupo lá fora, mas ter essa comunicação, porque é uma fase muito difícil para o adolescente. E falando, quando eu trouxe você aqui hoje, Zé Luiz, era uma pergunta que nós tínhamos com muita frequência, assim, de muitos pais, para falar sobre o adolescente. Eu detestei ser adolescente, eu adorava ser criança, eu achei a fase pior da adolescência, eu tenho sobrinhas adolescentes, então eu acho que é um tema que é importante a gente discutir. Mas é uma fase de conflito, né? Porque o adolescente, ele vive num eterno conflito, porque é um processo todo de transformação, ele tem que decidir nesse processo, né, além da mudança do corpo, de tudo que está acontecendo, que ele quer ser bonito, quer ser maravilhoso, ele pensa que ele tem que arrumar um namorado, uma namorada, ele pensa em casar, ele pensa que profissão que ele vai ter, o que ele vai ser na vida, se ele vai ser engenheiro. Né? E é muito jovem, ele tem que resolver isso, porque a sociedade começa a cobrar, e os pais começam a cobrar. Olha, tem que trabalhar, já está com 14 anos, vai ter que arrumar alguma coisa, tem que pensar na tua profissão. E às vezes não é o momento, porque cada um também tem o seu tempo. É a sua fase, né? E parece que de uma cobrança nula para uma cobrança extrema, né? Então, cuidado aí, vocês educadores e pais, né? Como que está isso na escola hoje, Zé Luiz? Como é que tem... Olha, a escola, ela procura participar da melhor maneira possível na questão da educação sexual, mas ainda não há programas específicos dentro das escolas, e isso é uma pena. E mais, né, ainda não há professores preparados para isso, né? Não faz parte da grade curricular. Isso deveria acontecer, né? Você deveria ter orientação sexual todo o tempo dentro da escola, né? E não é, quando fala em orientação sexual, não é ensinar a transar, mas ensinar essa questão do respeito, do afeto, do carinho, né? Não só evitar a gravidez, né? Não só evitar a gravidez, mas porque quando se fala dentro da escola, vai lá e alguém para explicar, né, que tem que usar camisinha, tem que usar a pílula, como não engravidar, e o problema das DSTs, né? E se trata disso, mas não se trata da questão do respeito, né, do vínculo, do afeto. Ficado chocada que eu tenho visto que algumas escolas separam crianças, meninos de um lado e meninas do outro. Eu acho um pouco inconcebível isso, né, de separar. E também a questão dos gêneros, né? Então, para as escolas aí, um apelo para as escolas, para o governo, para que leve os educadores sexuais para falar de educação sexual. E para você, pai, mãe, que tem medo de falar da educação sexual, comece devagarzinho. Hoje em dia, assistindo esse programa, procurando pela internet, eu trouxe até um livro bem simples, falando de descobrindo garotos. Tem o Descobrindo Garotas também, falando sobre sexo na adolescência. Então, é um livro simplesinho, com pequenas ilustrações. Mas com boas orientações, né? E que ajuda os pais a se informarem para informar os filhos. Então, né? Coisas muito, muito simples, até para as crianças lerem. Esse livro é um livro que eu dei para o meu filho. Né? Vou mandar um beijo para minha mãe que está me assistindo. E eu lembro que quando eu era bem jovenzinha, assim, devia ter uns 11, 12 anos, a minha mãe me deu um livro sobre inculcações de menina moça, e isso retrata um pouco da dificuldade que às vezes os pais têm de falar isso abertamente, né? Então começam com um livro, mas está aí a dica, pode começar com um livro, mas
sai talvez para tomar um sorvete e fale sobre esse tema, né? Tenha o seu filho perto. Eu queria, José... só José... complementando, você falou na questão de gênero, acho que isso é fundamental dentro das escolas e a gente começar a entender isso melhor, né? Porque há meninos que vão se interessar por meninos e há meninas que irão se interessar por meninas, né? E por que fazê-los sofrer, né? Continuar fazendo com que eles sofram, com que eles não possam viver o seu sentimento, né? Imagina com toda a discriminação que existe, com todos os problemas, essa carga emocional, a sociedade ainda jogando muito contra, se ele pudesse, né, não ser dessa forma, ele não seria. Né? Mas é porque isso é incontrolável, está dentro da pessoa. E nós temos que respeitar isso e entender que faz parte de uma coisa de alma e que essa pessoa não pode sofrer por causa disso. Né? Muito bem colocado. Quando um pai ou uma mãe dá um livro para o menino ou para a menina, né, então esse menino vai conhecer o seu corpo, mas essa criança, esse adolescente deve ser amparado, essa a mensagem mesmo, pelo seu pai, pela sua mãe, para que a opção dele seja mais feliz, né? Se esse garoto resolver ter um namorado, que problema? Ou essa menina ter uma namorada, né? Ou esse menino ou menina descobrirem que querem mudar até de sexo, isso é possível, né? E essas transformações também culminam na adolescência, né? É uma discussão ainda muito grande, né? Felizmente avançando bastante nisso. Fico muito feliz que vejo o Papa, né, a Igreja Católica, acenando de uma forma diferente para isso, porque na verdade o que nós temos que compreender é que todos são almas e essa alma merece a felicidade. Né? Não dá para ver uma discriminação e a gente reprimir uma outra pessoa só porque ela não é igual a gente. Eu gostaria de ficar a noite toda, mas estamos acabando. Então, você que ainda tem alguma pergunta, pode nos mandar. Nós responderemos, não ao vivo, mas responderemos no seu e-mail. Eu quero te agradecer muito, José Luiz, por ter vindo. Eu vou pedir para você deixar os seus contatos, mas quero antes mandar um beijo para sua filha, para Noeli, e mandar um beijo também para sua esposa, para Cleide, que é um grande prazer tê-lo nos emprestado por essa noite. Deixa o seu contato, José. Bom, o e-mail é José Luiz Prado, Luiz com Z, joseluisprado@terra.com.br. E se tiver ainda alguma dúvida, mande um e-mail que a gente responde e né, será um prazer enorme. E para quem mora na região do ABC, tenho lá o meu consultório também, que é a clínica de psicologia e psicanálise, eu sou psicanalista, a clínica Equilíbrio. Então, através do e-mail, a gente pode fazer o contato e seria um prazer recebê-los lá na nossa clínica também. E ele tem um blog que é uma delícia, Amor, Sexo e Drogas. Sexo, Amor e Drogas. sexoamoredrogas.com.br. Nós vamos rodar um filme e vamos estar comentando um pouquinho, então roda o VT. Então, esse filme como passou rápido, hein? Chama Beleza Americana e já passou algum tempo, é um filme de 99, talvez algumas pessoas assistiram. Quem não assistiu a Beleza Americana, vamos falar rapidinho, é um chefe de família que entra em crise, né, tá numa crise conjugal. E ele se envolve com a melhor amiga da filha, uma adolescente. A filha também adolescente, está num conflito. Então nós trouxemos esse sucesso de bilheteria para vocês darem uma olhada, verem as possibilidades que ocorrem na adolescência. E se você quiser comentar alguma coisa... É um filme interessante. Na verdade, ele mostra uma situação que é plausível realmente de acontecer, porque a adolescente ela acaba vendo uma pessoa mais velha, bem sucedida na vida, uma pessoa simpática, alegre, e que de repente essa pessoa começa a ter um interesse por ela, né? E ela pode se interessar por essa pessoa até para, na sua própria fantasia, se sentir mais adulta, mais próxima de um adulto, né? Como se pulasse uma etapa, uma fase, enfim. E agora, evidentemente, que isso pode acabar bem, como pode acabar mal, né?
Mas é interessante o filme, é bem colocada essa situação e quem puder assistir vai gostar com certeza. Então a nossa indicação de filme hoje, Beleza Americana. Obrigada por nos assistirem, o filme vai estar ainda rodando um pouquinho, já está nas locadoras, né? E nós aguardamos vocês na próxima segunda-feira com a doutora Silvia Marzano, urologista. Então não esqueça, segunda, 9h15, o nosso encontro é aqui pela Just TV. Boa noite. Obrigada.